públicas, direito financeiro, cuja competência está lá no artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal, e do município está no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Eu quero chamar atenção aqui para o caput do artigo 165, que diz que leis de iniciativa do Poder Executivo irão estabelecer, primeiro, o plano plurianual. O que é plano plurianual? Plano plurianual, que está lá também no artigo 150 da Constituição do Estado do Acre, está lá no artigo 77 da Lei Orgânica do município de Rio Branco. O plano plurianual é um plano de 4 exercícios financeiros, 4 anos, né? Cujo primeiro ano o gestor aproveita o do ano anterior, do gestor anterior, faz o dele, utiliza por 3 anos esse plano e aí deixa um ano para o gestor futuro. Então, esse é o plano plurianual. Toda a diretriz, todo o objetivo, toda a meta que tiver como caráter temporal, dentro dos 3 caráteres que são avaliados, os planos plurianuais, nós temos aí o qualitativo, o quantitativo e o temporal. Quando for superior a um ano, aí deverá estar incluído no plano plurianual. Plano plurianual, não é verdade? São programas de duração continuada com tempo superior a 1 ano ou a um exercício financeiro, nos termos do artigo 34 da Lei 4.320 de 64, não é verdade? Depois do plano plurianual, nós temos aí as leis de diretrizes orçamentárias. Lei de diretrizes orçamentárias. O que são leis de diretrizes orçamentárias? São aquelas leis que trazem as metas, né? Trazem aí as prioridades, trazem aí as diretrizes para a política fiscal, a política de arrecadação, né? As metas, as respectivas metas das administrações públicas, e mais do que isso, elas, na verdade, orientam as chamadas leis orçamentárias anuais. Leis orçamentárias anuais. Então, quais são as leis orçamentárias de iniciativa do Poder Executivo? O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais. Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e agora esqueci, orçamento, na verdade, lei de orçamentos anuais, ou seja, lei de orçamentos anuais, então chamados LOAs. Quem são esses LOAs? Na verdade, todo ano se escuta. O Congresso Nacional aprovou a lei orçamentária. A Assembleia Legislativa aprovou a lei orçamentária. A Câmara dos Vereadores aprovou a lei orçamentária. Não é verdade? Só que não é uma lei orçamentária, são 3 leis orçamentárias. Então, nós temos aí o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, que são 3. Então, a lei orçamentária anual são, na verdade, 3. Quais são essas 3? Na verdade, nós temos aí 3 leis, né? A lei orçamentária anual é de orçamento fiscal, essa lei, não custa lembrar, é uma lei complementar, né? É de iniciativa do Poder Executivo, dentro daquela competência concorrente do artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal. O orçamento fiscal, ele se refere aos poderes da União. O que são os poderes? São as administrações públicas, não é verdade? Então, nós temos aí os fundos que pertencem aos poderes, os órgãos que pertencem aos poderes, as entidades públicas que pertencem aos poderes, tanto na administração direta quanto na administração pública indireta, conforme prescreve aí o artigo 37 caput da Constituição Federal, o artigo 27 caput da Constituição do Estado do Acre, o artigo 12 da Lei Orgânica do município de Rio Branco. Na verdade, quando esse orçamento, na verdade, o orçamento é fiscal quando ele é destinado aos poderes da União, os 3 poderes que estão lá no artigo 2º da Constituição Federal, inclusive para aquelas fundações
que são instituídas aí, mantidas pelo poder público. Depois do orçamento fiscal, ainda tem outra lei orçamentária anual, outra LOAS, que é o orçamento de investimento. Não é verdade? Esse investimento, quando é para as empresas em que a União, os estados e os municípios, seja de forma direta ou de forma indireta, né, ela detém aí, ou tem a maioria do capital com direito a voto, ou seja, 50% mais um do capital com direito a voto. Logicamente, aqui está falando das empresas, por exemplo, das sociedades de economia mista, né, que são reguladas pela Lei 13.303 de 2016. Então, esse investimento, na verdade, essa lei orçamentária anual de investimento, destina-se a essas empresas cuja administração pública detenha mais do que 50% do capital votante, o capital com direito a voto, não é verdade? E, por último, nós temos outra lei orçamentária anual, que é a Lei do Orçamento da Seguridade Social. A Seguridade Social é um sistema público de proteção ao cidadão, não é verdade? Está previsto lá no artigo 193 da Constituição Federal, e tem 3 espécies. Tem a saúde, do artigo 196, né, regulado aí pelo Sistema Único de Saúde, que é o chamado SUS, está lá no artigo 200 da Constituição Federal, e é regulado pelas leis 8.080 e 8.134, ambas de 90, as leis que regulam o SUS. Depois tem outra espécie, que é a Previdência Social, que é a responsável pelos benefícios da Previdência, né, para aqueles que contribuíram com a Previdência, devido ao caráter contributivo, né, e estão previstos lá na Lei 8.213 de 91. 8.213 de 91 é a Lei dos Benefícios da Previdência Social. E, por último, temos a Assistência Social, ou seja, a Lei 8.742 de 93, que é a chamada LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Aqui eu chamo a atenção para um detalhe, não é verdade? Porque a lei orçamentária anual também é comumente chamada de LOAS, né? Então, aquela lei prevista lá no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, no artigo 153 da Constituição do Estado do Acre, no artigo 77, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município de Rio Branco, as leis orçamentárias anuais também são chamadas de LOAS. E tem essa outra LOAS, que é a Lei 8.742 de 93, que é a lei que regula a assistência social como espécie da Seguridade Social, conforme prevê o artigo 203 da Constituição Federal. Então, como é que acontece a atividade financeira das administrações públicas? Nós temos aí o plano plurianual, as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais. As leis orçamentárias anuais são 3. A lei de investimento de orçamento fiscal, a lei de orçamento de investimento e a lei de orçamento da Seguridade Social. Seguridade Social. Então, orçamento fiscal, orçamento de investimento e Seguridade Social. Previsto lá no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, previsto no artigo 153 da Constituição do Estado do Acre e também previsto no artigo 77, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município de Rio Branco. Então, temos aí o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e as leis orçamentárias anuais, que são 3. A lei de orçamento fiscal, lei de investimento e lei de orçamento da Seguridade Social. Da Seguridade Social. Então, vejam que temos aí a atividade econômica ou atividade financeira do Estado. Então, o gestor tem que ter conhecimento de como é que o Estado arrecada e de como é que o Estado gasta. Quais são os limites impostos ao recebimento e quais são os limites impostos àquilo que vai gastar, sempre observando a fixação da despesa e a estimativa da receita.